Iniciando transmissão ao vivo e estamos ao vivo. Hoje, na verdade, obrigado vocês que estão aí do outro lado por estarem participando da live da LAP hoje. Na semana passada, nós tivemos a nossa primeira série de lives acontecendo aqui no canal, que foi sobre prevenção da saúde perinatal em tempos de Covid. E hoje nós vamos discutir sobre a contribuição das mídias para a deformação em tempos de pandemia. Nós estamos aqui ao lado da doutora Karen, pelo menos virtualmente, né? Todo mundo tentando se ajustar a isso. Nós estamos também com o Thiago Bloss, Mr. Thiago Bloss, mestre Thiago Bloss. Então, falar um pouco da doutora Karen, que ela é formada em psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada lato sensu em sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política, mestre em educação, história, política e sociedade pela PUC-SP e doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Possui experiência em pesquisas científicas em grupos de pesquisa da USP, em que participou especialmente das pesquisas Programa de Apoio Integrado e Referencial, que seria a PAR, de combate à violência sexual infanto-juvenil, na cidade de São Paulo, e nas realizações de pesquisa sobre preconceito em relação aos incluídos na educação inclusiva e bullying sexual homofóbico. Ela possui experiência em práticas clínicas de psicologia e leciona no curso de psicologia da Universidade 9 de Julho. E o mestre Thiago Bloss, que possui graduação em psicologia pela Universidade de São Paulo, mestre em psicologia social pela Universidade de São Paulo, doutorando pela Unifesp, membro da coordenação da Abrapso, que seria a Associação Brasileira de Psicologia Social Regional de São Paulo, docente do curso de psicologia da Universidade 9 de Julho, professor do curso de formação em suicidologia do Instituto Vita Leri, de prevenção e pós-venção ao suicídio. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Tá, beleza. Sim, estamos escutando. É que todo mundo mutou o microfone e fiquei no limbo. Era só para não dar ruído, uns barulhos. Tudo bem. E tentando retomar um pouco sobre a LAP, para quem não esteve na live passada, a LAP ela surgiu como uma iniciativa dos alunos estudantes de psicologia para poder tentar de uma forma expandir esse conhecimento e ser de uma forma ajudar a complementar a formação do aluno e buscando difundir um pouco mais o conhecimento nessa questão extramuros da psicanálise. E é uma associação sem fins lucrativos. A gente, dentro da LAP, faz, na verdade, algumas oficinas, faz palestras, simpósios. Agora a gente começou com as lives, tentando dar uma passada nos conhecimentos nesse tempo de pandemia que bem sombrio muitas vezes, né? Então, vocês que tiverem aí do outro lado, podem mandar as perguntas de vocês, que chegar no final, a gente vai dedicar um tempo para poder essas perguntas serem respondidas. Então, fiquem à vontade. E passar agora a palavra para a doutora Karen. Consegui desmutar. Essas tecnologias, viu? Ainda bem que é o tema de hoje, para a gente desabafar um pouco. Exato. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite dos alunos, a Fabi e o Tom me procuraram, tentamos pensar um tema que seja relevante para esses tempos de Covid,
e um tema que está aí, talvez não está trazendo tanto esclarecimento ainda em relação aos tempos de pandemia. Acho que as mídias, elas sempre vão cumprindo esse papel de naturalizar algumas coisas, né? E aí, quando a gente pensou o tema, a primeira coisa que eu pensei foi sobre essa formação, deformação do indivíduo e o que a gente está chamando de indivíduo, talvez, né? Quem é esse indivíduo, se é que ele está aí presente. Então, a primeira pergunta que eu parti para pensar minha fala, né? Uma fala breve, mas a fala que eu pensei para hoje foi assim: como se forma esse indivíduo, então? Então, tem dois conceitos que eu queria introduzir antes de começar a falar dessas mídias em tempos de Covid. Então, tanto eu quanto o professor Tiago Bloss, a gente tem uma teoria em comum, que é a teoria crítica da sociedade. Então, algumas coisas que a gente falar, a gente está conversando a partir dessa teoria. E a gente entende, né, os autores, ou também conhecida como Escola de Frankfurt, esses autores, entre vários autores que eles fazem uso, eles também fazem uso da teoria psicanalítica. Então, quando a gente fala de formação do indivíduo, a gente também está remetendo ao que Freud considera como formação do indivíduo. E a nossa formação, a formação das pessoas, ela é dialética. Então, a gente só se forma na relação com as outras pessoas, né? Então, na possibilidade de eu me identificar com os outros e de eu me diferenciar dos outros também, que eu vou me fortalecendo, né? Agora, a gente só consegue isso se a gente estiver aberto a refletir sobre essas relações. E aqui eu já introduzo um outro conceito que é do Herbert Marcuse, não, desculpa, do Walter Benjamin, que ele fala sobre a possibilidade de termos experiência. Quando eu falo experiência, aqui eu estou falando de uma característica de uma relação que deixa marcas, ao contrário das vivências, que são coisas cotidianas, que não deixam marcas, que não trazem reflexões críticas. Então, quando a gente fala de indivíduo, aqui, desse ponto de vista, eu estou falando de um ser que pode ser diferenciado, que pode pensar sobre ele, que pode ser crítico, que pode pensar sobre esse mundo e sobre as contradições desse mundo. Então, esse é um primeiro conceito que eu queria deixar claro, porque depois eu quero remeter a isso. Será que é possível a gente pensar nos nossos desejos, nos nossos prazeres, se a gente não tem uma possibilidade de refletir sobre nós mesmos nessa sociedade, né? E aí um outro conceito que eu quero trazer, que é o tema aqui também, é o conceito de indústria cultural. Então, quando a gente usa esse termo, que é um termo do próprio Adorno, Horkheimer, né, a teoria crítica, ela propõe esse termo de indústria cultural. Então, ela não se trata de uma indústria, né, uma fabriquinha de cultura, né, uma indústria de cultura, e sim uma instância que transforma tudo que é crítica, tudo que promove pensamento, transforma em produto, transforma em entretenimento. Então, essa é a indústria cultural, é esse mecanismo de transformar tudo que poderia gerar crítica na gente em coisas banais, em coisas que não, de fácil assimilação, que não precisa da nossa diferenciação para a gente se posicionar e falar isso aqui me faz sentir tal coisa, isso me faz pensar sobre o autor lá do Renascimento. Não precisa, né? Ao contrário, ela pega a música do Beethoven e transforma na musiquinha do gás. E a gente não se relaciona mais com a música do Beethoven, a gente lembra que tem que comprar gás. Né? Então, o quanto que a indústria cultural ela vai tendo um peso na nossa deformação, nessa. Então, assim, quais são as possibilidades de eu pensar sobre mim, sobre essa sociedade? Né? Vai ficando extremamente restrito e limitado. Eu estou falando rápido, eu tenho uma mania de sair desenfreada, assim. Tá bom? Não, tá ok, tá ok. Então, vou seguindo. Então, a indústria cultural, ela cumpre muito bem esse papel de perpetuar algumas ideologias para que a sociedade se mantenha da forma como é, ou seja, desigual, de alguns dominando o trabalho de muitos outros, de perpetuar preconceitos, e de, principalmente, padronizar nossos desejos. Então, a indústria cultural, ela dá uma possibilidade de identificações aí com alguns produtos e todo mundo se sente incluído. Então, transforma tudo em produto, tudo é classificatório, tudo é tipificado.
Então, a música que a gente gosta sempre vai ter um tipo específico, que não traz muita diferença de uma música para outra, né? Ou até essas tipificações políticas, sou direita, sou esquerda, sou centro, né? E aí um tanto quanto limita algumas discussões, porque não existe só uma esquerda, só uma direita, só um, né? E tudo vai tipificando, tudo vai padronizando. E com isso, dificultando que a gente pense sobre nós mesmos por nós mesmos, né? Então, tudo vai sendo muito controlado, tudo vai sendo muito padronizado, e a possibilidade de crítica vai ficando cada vez mais restrita. Então, eu quero chamar muita atenção do peso da nossa sociedade na nossa deformação. Aqui eu quero chamar a atenção também uma crítica, né, porque não somos só sociedades, não somos só sociedade, somos sociedade e indivíduo, né? A gente poderia se contrapor a isso. Essas contradições são evidentes, nós poderíamos nos posicionar contra isso, mas nós não fazemos, nós aderimos e perpetuamos essa lógica. E eu quero também ressaltar isso, porque é uma característica das mídias atuais, né? Das mídias sociais, das redes sociais, né? Nós somos mídia agora também, né? Nós fazemos um papel pseudoativo aí de perpetuar esses pensamentos. E aí que eu quero começar a entrar nessa questão dessas mídias, né? Então, partindo dessa ideia, então, de que tudo está criado como uma fácil assimilação, de que cada vez fica mais difícil eu me diferenciar enquanto indivíduo, aonde vai ficando esse peso, essa possibilidade de eu pensar sobre meus desejos verdadeiros e tudo mais. E, de repente, de uma semana para outra, temos que ficar dentro de casa 24 horas por dia, ou o máximo possível, né? Quando sai, parece que a gente está saindo para uma guerra, com máscara, com luva, com capacete. Então, parece... se instala uma situação de medo, como Freud falava, né? A sociedade ela deveria, pelo menos, garantir essa possibilidade da gente se sentir seguro nessa sociedade. Ela não cumpre mais esse papel, a sociedade. Já não cumpria antes da Covid, agora está evidente que ela não cumpre esse papel de nos proteger. A sociedade, ela fica evidenciada, então, essa contradição da sociedade também. Então, a gente abre mão de muitos desejos, a gente suprime muitos impulsos, em troca de viver em sociedade, em troca de vivermos bem nessa sociedade, mas a sociedade não dá a retribuição, né? A gente vive em constante medo, e isso não é tempos de Covid somente, né? A gente já vivia dessa forma. Agora, quando a gente tem que se isolar, isso traz explicita um problema, né? Então, primeiro que o ser humano, né, a gente, né, esse indivíduo, nessa lógica de sociedade, de dominação, de trabalho, a gente nunca tem tempo livre. Essa é a verdade, né? O trabalhador não tem tempo livre, e isso é intencional, né? Se engana quem acha que no sábado à noite, maratonando uma série, está escolhendo o que vai fazer no tempo livre, né? A gente se engana, porque essas séries, elas também perpetuam a lógica dessa sociedade, ela te mantém trabalhando, ela te mantém produzindo, ela não deixa a gente descansar no ponto de refletirmos, de pensarmos, né? Então, a gente não tem tempo livre. E a primeira coisa que apareceu, né, desse Covid, e aí eu vou dividir um pouco minha fala, eu quero focar um pouco, dividir minha fala com o professor Tiago depois, né? Então eu quero focar principalmente nessa parte do entretenimento em tempos de Covid, né? A primeira coisa que começam a se falar é o que fazer com o seu tempo livre. Então, tá todo mundo angustiado, tá todo mundo com medo, tá todo mundo assustado, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, já está batendo na nossa porta, já tem agora, assim, o que eu quero dizer, a gente já conhece pessoas que pegaram Covid, pessoas que estão perdendo parentes, né? E tudo isso é assustador, é angustiante. Entre outras coisas, estão se evidenciando várias contradições anteriores à Covid também. A violência, o quanto essas pessoas passam fome todos os dias e, de repente, isso vira matéria de jornal, como se fosse uma coisa da Covid, assim, né? Pessoas começaram a passar fome agora, né? Estão passando frio, enfim. São coisas que já aconteciam na sociedade, mas que agora
parece que o problema é a Covid, né? Esse é o problema. E uma outra estratégia que foi quase que imediata à quarentena, então vamos nos divertir em casa. O que fazer para se divertir em casa? O que fazer para esquecer de tudo isso? Não pensar, para ocupar esse tempo livre que poderia finalmente ser um momento da gente pensar na gente, nessa sociedade, né? Enfim, ter um tempo ocioso. O ócio é um benefício burguês, né? O trabalhador não tem tempo ocioso. Então, finalmente poderíamos pensar sobre algumas coisas. Então, primeiro, esse tempo ocioso começa a gerar muita angústia, as pessoas não sabem o que fazer com esse tempo ocioso, até porque nunca nos foi ensinado o que pensar, o que fazer, e finalmente começar a pensar nos meus desejos, o que eu quero fazer nesse tempo. Imediatamente as mídias dão um jeito. Então, prolonga o BBB, vamos fazer exercício, vamos pensar positivo, fazer meditação, e ocupa aí sempre, limpa a casa, né? Passa uns creme no rosto, faz qualquer coisa, só não pense. E esse entretenimento, então, que já existia, ele continua sendo perpetuado. E aí a gente tem um agravante nos tempos de hoje. Então, pensando, né, o Adorno ele está escrevendo sobre indústria cultural na década de 40, 50, né, que a mídia era o rádio. Né? Hoje em dia, quantas e quantas formas de mídias nos afetam? E agora ela se sofisticou de uma forma, as mídias, elas se sofisticaram de uma forma incrível, porque a gente perpetua isso por vontade, intencionalmente. Se antes a gente era passivo, supostamente, né, passivo na televisão, adquirindo essas opiniões, agora a gente não só recebe, como a gente produz e reproduz nas mídias, o que reforça a impressão de que a gente tem opinião, de que a gente, não, eu aqui como eu pensei, esta é a minha opinião, mas é uma opinião padronizada, é o que eu faço com o meu tempo livre padronizado. Então, quais são as possibilidades de resistência? E aqui eu já até adianto, né? O Adorno ele vai falar que às vezes a possibilidade de resistência está em não participar, está em desligar a TV, por exemplo, né? Ele não fala da TV porque eram outras mídias, mas está em não compartilhar, não produzir, né? Esses conteúdos, por exemplo, né? Deixa eu só dar uma colada aqui nas coisinhas que eu tinha pensado. Bom, aí, o que eu fiz ontem? Então, ontem eu comecei a pensar, eu tenho quanto tempo, mais ou menos, só para não me perder? Acho que já está chegando no final, né, da minha fala, assim? Isso. Já passei, mas ainda já. dá para falar um pouquinho. Só para finalizar aqui, ó. Sim, tranquilo. Ontem, por curiosidade, estava pensando aqui no que eu ia falar, e aí eu falei, vou entrar em alguns jornais aqui. Vamos ver o que os jornais estão falando. Primeira página. Primeiro entrei no site do G1, aí estava assim, primeira mensagem bem grande. Dória vai prorrogar de novo a quarentena em São Paulo devido ao coronavírus. Tá. Do lado e do mesmo tamanho estava assim, maratona em casa, chá da tarde virtual, água e sabão para todos. Veja ações criativas e solidárias, igualmente grande, tá? Tava um do lado do outro. Então, o que leva o leitor a pensar? Vou ter que ficar em casa. O que eu vou fazer? Chá da tarde. Tá dado. Mais para baixo um pouquinho estava assim, ó, área vida em casa. Eles fizeram uma sessão, vida em casa. Como limpar cada canto da casa. Ai, gente, não consigo nem falar sério. Live do Roberto Carlos, Just Dance como uma boa opção de exercícios. Tá, isso era o G1. Entrei no Estadão, falei, não vamos, né, criminalizar só a Globo, né? Porque não é só a Globo o problema. Então, o Estadão, enorme ontem, assim, Bolsonaro demite Mandetta e ataca Maia. Péssima atuação. Tinha umas outras informações. Embaixo, igualmente grande, estava assim, creme caseiro para a pele. Aprenda a fazer bons cremes com alimentos da sua geladeira e despensa. Objetos com muito charme. Designers ensinam a produzir peças de decoração com materiais simples. Como ocupar esse tempo livre? Então, assim, coisas terríveis estão acontecendo na nossa política, coisas terríveis estão acontecendo no mundo. Vamos passar creme na cara, não é? Assim. E aí, só para finalizar, então, meu pensamento, entrei no Facebook.
porque não estou dizendo que é a nossa mídia aqui, né? Não era diferente, né, gente? Então, assim, as pessoas se atacando políticas, mostrando o pôr do sol, mostrando o que está fazendo em casa, os exercícios, fiz dancinha com o marido, né? E aí, para concluir minha fala, né? Então, essas mídias, e aí a gente agora, como papel importante também nisso, elas estão banalizando os nossos medos quando dizem que a gente não pode sentir. E aqui, fazendo um link até com essas questões psicanalíticas, talvez a possibilidade de pensar nesta sociedade, que nós fazemos parte, que nós somos produtores também, estaria em pensar nessa angústia. A nossa angústia diz algo sobre essa sociedade. E a gente abafa, vira divertimento, vira entretenimento. E, mais uma vez, impede que a gente pense sobre nós e sobre essa sociedade que a gente vive. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Perfeito. gente. Obrigada por mim. Imagina. Tiago? Bom, estão me ouvindo, gente? Perfeitamente. Perfeitamente, tá? Eu vou tirar um aqui, senão eu fico ouvindo minha voz, eu me perdo, tá? Nesse momento. Tranquilo. Bom, fantástico. Eu tenho 15 minutos, é isso? Isso, um 15 pouquinho minutos. mais, tá? Entre 15 minutos, isso mesmo. Tá. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, tá, do LAP. É um prazer poder dividir um espaço virtual, que pena não presencial aí com vocês, com a Karen. E ótimo que a Karen trouxe já essa prévia, porque ela já também já cortou muito caminho da minha fala, né? Apresentar o conceito de indivíduo, de formação e de indústria cultural, né? Bom, a minha ideia, tá, é discutir hoje com vocês, a Karen, eu vejo que ela trouxe a estrutura, né? Isso que estrutura a nossa vida hoje cotidiana e virtual, né? A minha ideia hoje é discutir como é o funcionamento, a psicodinâmica por dentro dessa estrutura, né? E no caso, eu vou pensar em termos de afetos presentes nesse tipo de condição, né, de vida que se impõe a nós hoje, e como pensar eles enquanto um dispositivo de ideologia e também um dispositivo de libertação, tá? Bom, acho que a primeira ideia, como já diz o nome aqui desse nosso encontro, né, pensar a questão da deformação. Então, a Karen trouxe muito bem que, no caso, se fosse pensar na formação de um indivíduo, o que seria um indivíduo formado? Seria aquele indivíduo aberto para a experiência do outro, para uma experiência que o transforma, né? Diferentemente do indivíduo deformado, né, que na linguagem dos frankfurtianos seria o pseudo-formado, né, que é basicamente aquele que realmente transforma a vida numa grande aí passagem de situações presentes, fugazes, e não consegue reconhecer a experiência humana no outro, né? A gente vê isso basicamente em todos aqueles que estão pensando hoje dentro da política, praticamente, grandes representantes, tá, da nossa política brasileira, eles claramente mostram isso quando, por exemplo, falam, não, algumas pessoas vão morrer, mas bola para frente, né? Assim, eu sou bilionário aqui, eu não preciso trabalhar, mas você que trabalha para mim, você precisa, senão você não vai ganhar salário. Enfim, a gente está vendo aí a grande pandemização dos pseudo-formados, né? Bom, eu quero, na verdade, né, assim, como esse nosso referencial teórico, ele parte aí de autores que são materialistas, né, que fazem análise da totalidade, eu quero trazer um tanto para a gente entender aí a produção afetiva desse momento, como que se organiza, né, estruturalmente na nossa sociedade. Então, a gente está vivendo num modelo de capitalismo oligopolista, financiarizado, nosso modelo neoliberal, né. Bom, qual que é a característica desse tipo de modelo oligopolista neoliberal? Bom, primeiro a gente tem que pensar que o sistema em si, ele se caracteriza pela produção e circulação de mercadorias e serviços, né? E dentro dessa produção e circulação de mercadorias e serviços, a gente tem que incluir dentro desses serviços o conhecimento e a informação, tá? Então, a informação, ela se torna também uma mercadoria. O que é importante a gente ter dimensão é que o que é que constituiu essa nova forma social, tá, oligopolista aí do capitalismo? É que ele se tornou massificado.
Ele não é agora algo que atinge apenas uma parcela da população, mas todos, né? Se tornou um capitalismo, um neoliberalismo total nesse momento, né? Bom, como que se dá esse acesso massificado de mercadorias e serviços para a população? Sobretudo através da indústria cultural, como bem pontuou a Karen, né? E complementando o que a Karen disse, né, a indústria cultural é basicamente a redução dos nossos artefatos culturais ao estatuto de mercadorias que são colocadas à venda, são consumidas e logo repostas, né, de fácil assimilação, e que não necessitam de crítica. Ou seja, elas, ao mesmo tempo que induzem uma pseudoformação na gente, ela alimenta os pseudoformados. Né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque, da mesma forma, a indústria cultural ela também trabalha com essa produção e circulação de mercadorias culturais e, da mesma forma, trabalha com o excesso. E daí, então, que a gente vê o excesso de informações caindo na nossa cabeça a cada minuto, tá? O que é muito interessante, que eu quero trabalhar com vocês aqui, que também algo muito sutil, que diz muito respeito ao nosso tempo, né? É que esse excesso de informações, ele aparece hoje tanto enquanto aí produções textuais, mas sobretudo como imagens, né? Então a gente está vivendo também um tipo de sociedade que ela é espetacular, ela é baseada no espetáculo de imagens, tá? Então, é uma sociedade que ela gira agora em torno não apenas do eixo do consumo, que é o ter, né? Então, o indivíduo que ele encontra o seu ser dentro daquilo que ele consome, dentro daquilo que ele tem, mas também através do consumo de imagens, ou seja, agora gira também através da aparência, daquilo que ele parece ser, tá? Bom, toda essa circulação dentro da indústria cultural de serviços, mercadorias, e isso diz respeito às informações e às imagens, elas não são neutras. Não chegam apenas produtos, serviços e mercadorias para a gente. Chegam também afetos associados a esses produtos, essas mercadorias, essas informações, a esses artefatos culturais, tá? Culturais no sentido da indústria cultural, né? Não são culturais em si. Então, a gente está falando de algo que Adorno discutiu já no texto dele da indústria cultural, mas também autores atuais, inclusive aqui do Brasil, discutem, que é a ideia de que, bom, a sociedade neoliberal ela não forma apenas um circuito, uma produção e circulação de mercadorias, mas também uma produção e circulação de afetos específicos, afetos que cumprem funções específicas na sociedade, né? E qual que é o nosso afeto principal hoje? Que a gente pode até dizer que ele é um afeto político, é o medo, como muito bem destacou a Karen, né? Que a gente encontra isso no nosso princípio civilizatório, mas a gente encontra a sua ocorrência hoje, sobretudo nesse medo objetivo que nos atravessa aí com a pandemia, né? A gente tem que levar em conta que, nesse sentido, o medo, a Karen até pontuou também de forma muito interessante que a indústria cultural ela perpetua ideologias, né? Ou seja, ela nos mantém adestrados, né? Mas como que se dá isso? É através justamente do registro de um afeto específico, que é o afeto do medo. O medo é um afeto político essencial, é aquele que permite que nós nos mantenhamos adestrados, é aquele que empurra a gente constantemente para o mundo do trabalho, é aquele que faz a gente acreditar em tipos de ideologia que as nossas elites hoje nem mais acreditam, que é, por exemplo, a ideologia do empreendedorismo, a ideologia da meritocracia. Isso é muito interessante porque, bom, veja que esse tipo de ideologia do empreendedorismo, da meritocracia, quem acredita hoje é a classe média. Os nossos grandes bilionários, eles não acreditam mais nesse tipo, apesar de venderem. Mesmo porque, se eles acreditassem, quando eles entrassem em crise, eles não pediriam ajuda do Estado. Mas, bom, se eles seguissem fielmente esse tipo de ideologia que eles pregam nos outros, eles não pediriam ajuda do Estado nesse momento. Eles seguiriam a meritocracia, a mão livre, né? Então, isso é muito interessante. O Adorno até fala isso, não vou ter tempo agora, depois posso citar, mas ele traz muito isso, né? De que, no final, essa ideologia, os oprimidos, eles acreditam mais do que os próprios opressores nesse tipo de ideologia que os escraviza, né? Bom,
trazendo isso para o nosso contexto, então, assim, eu estou falando de um tipo de sociedade que a gente pode entender como essa sociedade pré-pandemia, né? Que já traz as suas contradições, como muito bem a Karen falou. A grande questão é, a pandemia agora, ela nos traz, ela esgarça, ela mostra em suas vísceras as contradições da sociedade. Ou seja, mostra em suas vísceras o tipo de relação de produção que a gente estabelece hoje, o tipo de produção de autoritarismo, e assim por diante, né? Nesse sentido, esse nosso momento de pandemia é um momento de, vamos dizer assim, crise de uma crise. Né? Ele é uma crise dentro da crise que a gente já vivia. E, obviamente, que uma situação como essa ela vai elevar o volume de determinações aí que atravessam a nossa sociedade. Como eu falei, o autoritarismo, a pseudoformação, o medo e a paranoia. Só que tem mais um afeto que agora entrou nesse registro nosso da pandemia, que se alia ao medo, que é o luto. E aí eu acho importante a gente entender como que esse tipo de luto que se está aparecendo, as pessoas estão tentando, eu vejo através aí justamente do que a Karen trouxe aí, do que a gente vê de publicações na internet, mas também eu vejo aí através de como as forças políticas estão se organizando para, em certa medida, tentar interromper esse processo de luto, tá? Como que isso se dá, tá? Se dá, por exemplo, em uma falsa oposição que se está estabelecendo hoje, que está muito claro isso na mídia, daqueles que são a favor do isolamento e são contra o isolamento, né? Então, aqueles que são a favor do isolamento são taxados de privilegiados, os que são contra são taxados de trabalhadores. Ora, os que são a favor do isolamento são chamados de humanos, ora de egoístas. Ora, aqueles que são contra o isolamento são chamados de egoístas, e ora de humanos, né? Então, eu acho que vocês devem ter visto, por exemplo, a prisão daquela senhora na praça de Araraquara, como taxaram ela ali de louca e que não pensa no ser humano e assim por diante, assim como a gente vê o mesmo fenômeno do outro lado de pessoas que no final, que são a favor do isolamento, defendendo Mandetta, por exemplo, que fica Mandetta, etc., quando Mandetta, na verdade, destruiu o Sistema Único de Saúde, isso as pessoas esquecem, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque essa oposição é falsa pelo seguinte, porque os dois polos estão com uma demanda que é comum, que é o quê? A demanda do direito à vida. E mais do que isso, isso é uma reflexão que eu faço hoje, a demanda pelo direito à humanidade acima de tudo. Seja uma humanidade associada à saúde do corpo, seja uma humanidade à sobrevivência do trabalho. Mas o que é a grande questão? É um tipo de humanidade que não existia no nosso momento anterior à pandemia. Tá? Então, eu acho que a grande questão que está aí em jogo, em jogo aí nessa divisão, nessa falsa oposição entre os que são a favor do isolamento e são contra, é que ninguém mais quer voltar à normalidade, tal como a mídia está nos empurrando hoje, os meios de comunicação de massa nos empurra hoje. Vamos voltar à normalidade. Aquela normalidade antes do período pré-pandêmico acabou, né? Ou seja, eles estão desejando justamente aquilo que os meios de comunicação de massa estão tentando inculcar de qualquer maneira em nós, né? Então veja, assim, e qual que é a função política essa de tentar nos convencer a voltar à normalidade apesar da pandemia? Justamente trazer afetos associados a nós que naturalize tipo de estrutura hierárquica que a gente tem na nossa sociedade e, sobretudo, essa estrutura de privilégios, né, que se tem. Ou seja, leva, em última instância, a uma desmobilização da classe trabalhadora, né? Já estou terminando. Veja que, então, enquanto a gente fica espanando nesse tipo de falsa oposição, a gente está transformando o nosso campo social, nosso campo político, em algo despolitizado, porque a gente não está abrindo possibilidade para uma perspectiva de ruptura, tá? E aí eu quero voltar na questão do luto, tá? Porque, bom, se a gente for retomar a brilhante obra do Freud, Luto e Melancolia, a gente vai lembrar que, bom, o que é o luto? E que é algo que efetivamente estamos sentindo nesse momento. É justamente aquele movimento subjetivo devido a uma perda de um objeto, uma perda real de um objeto.
né? O luto que estamos sentindo é justamente pela constatação de que aquele nosso modelo antigo sociedade acabou. Acabou. E ele não vai ser igual quando essa pandemia acabar. E é isso que assusta as pessoas. Por quê? Porque o movimento do luto faz justamente a gente sair de um investimento específico em um objeto, em um tipo de sociedade, e procurar um outro tipo de objeto, um outro tipo de sociedade. Nesse sentido, eu trago a hipótese aqui, tá? Agora eu encerro minha fala, é o que eu tenho pensado hoje, estou até escrevendo algumas coisas nesse sentido, de que pensando então o afeto do luto, do medo, mas sobretudo do luto hoje como um afeto político, a gente pode pensar que o que está em jogo hoje na nossa pauta política e o que diz respeito ao futuro da nossa humanidade é quais forças sociais vão se apropriar da elaboração desse luto. Porque, vejam, se a gente assumir que o objeto morreu, que a sociedade morreu, a gente vai ter que pensar em um outro modelo de sociedade. Só que, dependendo de qual força social se apropriar disso, ele pode dizer que não, aquele objeto ainda existe, aquele objeto não morreu, ele não está mais aqui, mas ele ainda existe. E a gente também sabe, através do Freud, a consequência disso, é a melancolia. A melancolia que introjeta um grande autoritarismo para nós mesmos. Né? Então, eu vejo um limiar aí, e não sei, assim, eu vejo com colegas que estão extremamente pessimistas, que eles falam, bom, a nossa sociedade pós-pandêmica, ela vai ser extremamente autoritária, porque ela vai tentar a todo custo manter o nosso modelo que já se esgotou anteriormente. Só que para manter a todo custo que a sociedade que já acabou, nossa sociedade anterior que já acabou, para ele conseguir a todo custo manter de forma autoritária esse modelo esgotado, ele vai precisar agora manipular um outro tipo de afeto, que é a melancolia. Tá? Então é basicamente isso que eu queria dizer. Depois aí eu estendo mais, de repente eu posso trazer aí as citações do Adorno. Obrigado. Perfeito. Então, eu vou ler umas perguntas para vocês, e aí, se elas forem direcionadas, cada um responda e tal. Então, acho que a primeira aqui é da Marcelane Porteiro. Vocês acreditam que essas informações constantes de número de mortos sobre a Covid deixou a população mais fria conforme foi crescendo esses números? Já dizem o tempo todo que será muito mais. Não foi especificada para ninguém. Então. Eu não tenho dúvidas, né? A forma como eles tratam mortes é uma forma quase perversa, né? É fria. E aí eles tentam camuflar um pouquinho de empatia. Colocam uma história ali, outra aqui, mas é número. E isso é assustador. E assim, como é assustador, a gente vai criando nossos mecanismos de defesa, né? E um deles, que eu tenho visto muito, é a negação. Então, não está acontecendo nada, está tudo bem, é só idoso que morre, é só não sei quem que morre, não vai acontecer nada. Entre outros mecanismos de defesa que estão sendo suscitados. Mas eu não tenho dúvidas como a forma como eles expõem os números é friamente calculado, assim, eles para gerar uma frieza, uma dessensibilização mesmo da gente frente a um número assustador. Um beijo para Marcelane, gosto muito de você. É uma pergunta bem interessante, acho que eu concordo com o que a Karen traz, que realmente o que está em jogo é a questão da forma, né? Porque assim, a informação constante, ela é importante, sobretudo em tempos de pandemia e crise, é necessário, inclusive, para a gente também conseguir elaborar uma situação né, irracional como essa. Então, ela é importante que a gente tenha a par os números corretos e assim por diante. A grande questão é isso, né? É a forma com que isso se apresenta, que ela apresenta-se também como uma forma de uma mercadoria a se consumir, como a Karen mesmo citou. Então, assim, ao lado de uma informação de que morreram em um dia só no Brasil 250 pessoas, do lado tem aprenda a fazer um chá caseiro que vai te relaxar e assim por diante. E aí a gente vai perdendo essa dimensão humana nesse sentido. Então, assim, ela carrega já um aspecto ideológico aí, porque assim a informação acaba por ali, né? Assim, ela não traz uma reflexão crítica, assim, justamente do por que estamos chegando nesse nível, né? Então, realmente,
é uma forma, é um tipo de informação, mas eu insisto, tá, gente? Sim, eu quero voltar na questão. É importante o excesso de informação. A grande questão o que é preocupante é esse tipo, essa forma de excesso de informação, que também é o que circula pelo WhatsApp, fake news, cloroquina e todas essas balelas que a gente ouve. Só para aí complementar, talvez, ainda mais, né, a fala do Thiago, tem uma questão uma fala do Adorno, que a gente usa muito na teoria crítica, que diz que forma e conteúdo não são separáveis, são indissociáveis. Então, não... Exatamente, eu concordo com o professor Thiago, quando ele fala que a informação é importante, mas a forma como estão fazendo, o conteúdo ali é importante, mas a forma como estão fazendo quebra esse conteúdo, traz esse conteúdo de uma forma muito manipulada, né? E poderia ser de outra forma, poderia ser mais reflexiva, até um pouco mais humana, né? Mas como não dá para dissociar, a forma como estão fazendo muito perversa, assim, né? Tem mais uma, do Anderson Schimmer, para Karen. Eu atendendo a preocupação com a alienação, a morte política referente a isto, todavia pensando na saúde mental... Opa, saiu aqui. Todavia pensando na saúde mental do sujeito, fazer cremes para a pele não alivia? Tipo, uma forma, né, como a gente escapar disso, toda a tensão. Então, talvez não seja o problema o entretenimento, né? Mas o problema é que não consegue. Então, o desejo da pessoa, né, o meu desejo, ele rapidamente eu tenho que fazer parte, eu tenho que fazer isso para me sentir melhor, né? Então, eu não preciso mais refletir sobre o que é bom para mim, e talvez o creme seja bom para mim, não sei, mas eu não parei para pensar nisso. Eu simplesmente me senti angustiada, tinha uma forma ali meio pronta, e eu aderi. Então, sim, enquanto saúde mental, mas se é uma saúde mental com fórmula pronta, que eu entendo que a psicanálise é contra, né? Ao contrário, a gente desconstrói isso, o que está pronto para o sujeito pensar a partir dele. Então, se for o creme, que seja o creme, que a gente tenha também nossas formas de lidar com tudo isso, mas sem camuflar a nossa angústia, porque o que eu quero propor na minha fala é que a angústia talvez seja uma forma da gente pensar e chegar numa elaboração verdadeira, né? Talvez mais verdadeira. Não só sobre nós, mas sobre tudo isso que está acontecendo. E aí, a partir de nós, a partir do nosso sentimento. Né? Então, o quanto que essas manipulações vão trazendo fórmulas sempre prontas e isenta o sujeito de pensar por ele. Né? Então, a gente já não tem muito recurso, a cultura já é administrada, tudo que a gente assiste é friamente feito, assim, estudado como manipular o telespectador, né? E além de tudo, a gente fica com essa falsa impressão de que eu escolhi fazer o creme com as coisas da geladeira, eu escolhi fazer isso, né? E vamos refletir, reproduzindo de forma irrefletida. Então, o problema não está na gente. Aliás, é uma possibilidade, inclusive, a gente tem que pensar formas, estratégias para a gente conseguir passar por todo esse tempo, né? De quarentena e tudo mais. Mas sem ignorar a angústia, né? Então, só abafar o sentimento me parece que não permite essa elaboração de nós, da sociedade, enfim. Não sei se responde a pergunta. Tiago, gostaria de falar alguma coisa? Não, o que eu penso é no sentido do que a Karen traz, né? Assim, me parece muito receitas para o cidadão médio, né? De novo, assim, essa coisa de utilize seu tempo livre, mas assim, inutilizando-o também, né? Enfim, tentar formar um certo padrão de comportamento médio, que faça yoga, faça creme, assim por diante. Não que não seja importante, não que seja importante para pessoas fazerem yoga, mas é como se torna também uma receita padronizada, né? No final, é mais isso. Tem uma aqui, está dizendo assim, estamos vendo muitas empresas doando dinheiro e tal para as questões de Covid, dessa questão da pandemia. O que poderia estar
por trás disso, ou como isso influenciaria, né? Quer começar, Thiago? Estou sempre tomando a frente aqui. Não, acho que tá assim, a estratégia está bem clara aí, né? Assim, porque por trás dessas doações que essas empresas estão dando, eles estão ganhando um grande, uma grande de uma ajuda estatal por trás disso, que não é nem 1% do que eles estão doando, né? Então, eu acho que esse é o ponto da questão que eu trago, assim, e que nesse sentido, essa falsa oposição, enquanto a gente está aqui debatendo, né? A gente está lá querendo julgar moralmente a tiazinha da praça de Araraquara e assim por diante. A gente está vendo esse processo econômico fundamental ocorrendo, que é novamente a gente salvar a todo custo empresas através do Estado, sem que acho que a essência da coisa chegue, que é, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, taxar os grandes bilionários, ou seja, a gente mantém ainda a lógica da acumulação, da concentração, e, por outro lado, da extrema pauperização da população brasileira, né? Acho que esse é o ponto, né? Eu complemento com a questão de como eles saem como heróis, né? Então, pensando que a lógica social, eles já adoecem o trabalhador, eles que estão dando vários impedimentos, né? E muito desse discurso, inclusive, temos que voltar a trabalhar, fico pensando quanto que eles também não têm contribuição, né, nessa adesão. Mas, na minha opinião, assim, eles já adoeceram o trabalhador há muito tempo e nada é feito, né? Já colocou o trabalhador numa condição paupérrima, numa condição de não ter álcool gel, de não ter sabonete na casa dele, né? E aí, olha que boazinha, a empresa está doando não sei quantos dinheiros para a população, né? Quantos R$ 1.000 para a população. Assim, tentar reparar para ela também não se prejudicar, porque se esse trabalhador morrer, e muitos possivelmente sem todo esse acesso, né, infelizmente talvez venham a morrer. Assim, a empresa, é isso que o Thiago estava falando, eu concordo muito, né, a lógica está mudando, a lógica estrutural, assim, o pessoal está adoecendo, né, agora literalmente, não só no seu psíquico, no seu emocional, né, agora tem algo muito relevante aí acontecendo, e que elas estão tentando remediar de alguma forma. E ainda saem como boazinhas, né? Então é o marketing perfeito, né, para elas. Só um complemento, né? Assim, nas últimas 2 semanas, enfim, eu juntei aí o pessoal para um debate virtual sobre o filme O Poço, né? E é uma coisa que, assim, eu insisto, é que, assim, O Poço, ele é um tipo de filme que nos assusta, não porque ele mostra para a gente aquilo que nós vamos um dia nos tornar, mas, na verdade, aquilo que já somos, né? Nós estamos devorando uns aos outros, né? E, assim, e muito também pelo tipo de política que a gente tem no Brasil empresarial, né? Então, é isso, sabe? Assim, e o que eles estão tentando agora fazer passar assim mel em uma situação de devoração humana, assim, né? Então não faz o menor sentido. Uma tentativa, né, de camuflar tudo isso, né? O que acaba saindo como, entre aspas, heróis, né, tipo, ajudando. Enfim, tem uma pergunta da Gabriela que diz assim: você acredita que as pessoas estão reproduzindo esses movimentos das mídias e impondo que as outras pessoas também não pensem? Digo porque essa semana postei uma notícia no meu status com uma crítica e fui censurada por um contato dizendo que as pessoas não precisam ficar vendo esse tipo de notícia nesses momentos. Eu vou até colocar, né? Já é raro vir uma notícia com um comentário individual, né? Normalmente é só notícia e subentende-se aí o que você quiser. Então, talvez aí tivesse um primeiro passo. Eu li uma notícia, mas o que eu refleti sobre isso, que eu quero compartilhar, que eu acho que vale a pena as pessoas pensarem. E aí é isso, né? Eu acho que confirma esse momento estranho que estamos de rivalização. Então, você postar uma notícia já remete, inclusive, a um lado político que você faz parte, que eu sou contra ou eu sou a favor, e aí o estereótipo já está formado, e aí já não tem já. Enfim,
não acho que o problema foi a notícia, né? É isso que eu quero dizer. Eu acho que não foi você ter postado uma notícia, foi a notícia em si, né? O conteúdo dela incomodou e gerou uma reação. E aí até você comentou, né? Parece que querem camuflar. Quando a gente fala de ideologia da racionalidade tecnológica, que é o conceito da teoria crítica, eles dizem que a ideologia, hoje em dia, é para além do tentar camuflar. Eles tentam, mas é mentira manifesta. É só a gente olhar com cuidado. A mentira está escrachada, né? Então, é isso. Tá aos olhos de quem quiser ver. Só que a gente não vê. E a gente não vê, aí eu estou trazendo um pouco a responsabilidade da gente indivíduo, que a gente não quer ver. Né? A gente compartilha, a gente compactua com isso, de certa forma, quando participamos. Né? É interessante, né? Assim, por trás de uma simples situação dessa, de você postar uma coisa, a pessoa, eu insisto, né? Tá operando aí um circuito muito poderoso de afetos que tem por trás forças sociais muito fortes, né? Então, eu volto na questão, assim, eu acho que por trás das pessoas, que tanto que estão postando, quanto aquelas que não querem que poste, é a questão do medo, que tá, acho que assim, é um afeto extremamente presente em todos. Eu insisto, pode ser um medo tanto objetivo, é o medo de adoecer efetivamente e sei lá o quê, ou pode ser um medo subjetivo, que aí entra a nossa fantasia e mistura tudo, né? Mas esse tipo de oposição, ele cumpre um papel político fundamental, eu insisto, né? Que é justamente desviar a atenção, que é para isso que a Karen pontuou, assim, dessa verdade que está escancarada, que é o quê? A sociedade anterior acabou, né? E é interessante isso, porque também a ideologia ela não se preocupa em esconder isso. O que ela está tentando é fazer a gente mudar a atenção, né? Assim, olha a oposição de vocês aqui, olha a cloroquina, se é a favor ou é contra a cloroquina, se é a favor ou contra o isolamento vertical, quando na verdade a gente está discutindo isso num cenário sabe, assim, nulo, de real, de zero, de nada, né? Assim, cuja base da nossa sociedade já ruiu já, né? Bem, eu acho que estamos quase perto de terminar. Eu acho que vou escolher aqui mais uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, Fernandes da Silva. Vocês acreditam que nós, psicólogos, também precisamos de algum modo ocupar esse meio digital com conteúdo que possibilitam essas reflexões nas pessoas? Porque a maioria das pessoas, né, podem acreditar que não. O psicólogo sempre está meio abafado ali na esfera da saúde, muitas vezes. Você quer falar, Thiago? Vai você que Eu seja... vou começar que eu preciso me defender primeiro, tá? Que eu fiz um canal no Exatamente. YouTube. Exatamente. Não foi sem resistências, fiz um canal aí no YouTube. Qual o papel do psicólogo nessas mídias, né? E aí, gente, eu já vou me defendendo, e é tipo uma defesa mesmo. Eu pensei muito antes de fazer isso. E uma coisa que para mim é muito importante, que até me zoaram quando eu fiz esse canal, porque meu primeiro vídeo, que eu falo um pouco qual que é a proposta, né? Por que eu fiz aquele canal, eu falo que vão ser vídeos breves. E aí o segundo vídeo tem 48 minutos, o outro tem meia hora. E aí, mas você falou que era vídeo breve? Eu falei, mas esse é o breve. Imagina se fosse longo, né? Assim, porque a gente está muito acostumado com aquele videozinho de 5 minutos, com coisinhas, animaçõezinhas em volta, e aquela piadinha que muda a voz. Então, eu não sei se, de novo, né, essa questão da forma e conteúdo, eu acho que é um meio possível. Aliás, que a gente pode, talvez nós devêssemos nos apropriar de todas as formas que dá para trazer um tanto de crítica, mas com cuidado, para a gente não estar reproduzindo esses conteúdos de fácil assimilação. Então, tem conteúdos que são complexos, que a gente precisa de tempo. Não dá para fazer um vídeo de 5 minutos para falar de sociedade, de preconceito, né? Isso que eu quero dizer. Então, e por outro lado, né, tem um livro do Adorno chamado Educação e Emancipação, que quase o livro inteiro, se não ele todo, é transcrição de conferências de rádio, que ele dava nas rádios.
a rádio que ele tanto criticava, é assim, é levar a praga por dentro da coisa, né? É implodir a coisa, não sei. Mas, assim, as tecnologias estão aí, e a gente tem que pensar o uso que a gente faz dela. Não é o caso de negar essa tecnologia, mas da gente pensar formas críticas, formas que não são só simplesmente reproduções. Então, eu acho que sim, o psicólogo muitas vezes, não só o psicólogo, né? Acho que outras áreas, sociólogos, filósofos, que podem trazer contribuições importantes usando desse meio também. Então, esse meio não isenta a importância de uma leitura de um livro, né, de outros conteúdos, mas que a gente pense também a forma que a gente vai passar esse conteúdo, né? Então, andando lado a lado aí, para a gente não cair de novo numa simples reprodutibilidade da mídia, né? Enfim, acho que era isso. A Karen pontuou no ponto, né? Assim, porque ao a gente produzir conteúdo, a gente vai estar necessariamente lidando aí com as contradições, que a gente vai entrar na engrenagem, né? Na engrenagem da indústria cultural, mas é esse tipo de contradição que a gente precisa lidar, e a Karen lembrou muito bem que o próprio Adorno, aí ele até sugeriu, né? De que também fossem feitos programas de TV para as populações, no caso, naquela época, populações rurais não tinham acesso à televisão como é hoje, por exemplo. Então, ele pressupunha levar tipos de programa para lá também, etc. E eu também, assim, reitero essa questão da forma, né, assim, que eu acho que também é um vício, né, e acho que é isso que eu acho que eu entendo a angústia da Karen, e também o pessoal está sempre falando para eu fazer, faz alguma coisa virtual, algum canal e tal, mas acho que essa angústia, né, no final a gente reproduzir também, por mais que a gente não queira, mas reproduzir um tipo de se relacionar hoje com o conhecimento que se torna preguiçosa, né, então, assim, eu trago a minha experiência de professor, acho que a Karen também vive isso, da gente estar constantemente fazendo indicações de livros, trazer discussões, e aí de repente vem um aluno se contrapor a você e fala assim, não, vê esse vídeo aqui, que ele vai contrapor o que você está falando. Eu falo, porra, eu apresento 10 literaturas e aí você me devolve com um vídeo. Então é isso também, assim, enquanto a gente também vai substituindo no final aquilo que importa, que é a leitura, o conhecimento de forma artesanal, né, e não só ficar jogando vídeo, me formei através de vídeos, né. Por outro lado, assim, eu quero trazer a importância, claro, assim, mas também, tal como a Karen pontuou, assim, que seja um psicólogo crítico, né, assim, porque o que a gente vê hoje, ao menos o que eu vejo, assim, de colegas, assim, é uma coisa assustadora, assim, de psicólogos que daí só estão reduzindo parece que, assim, psicólogo só pode se preocupar com a esfera do comportamento individual. Então, assim, como você faz dentro de casa com o Covid? O que você pode fazer para cuidar do seu filho? Pô, mas psicologia é só isso, gente, assim, e cadê, assim, sua análise, por exemplo, do nosso contexto social, né, do nosso contexto um pouco mais amplo e tal, né, então, também, assim, e quantos também psicólogos, que até hoje, eu não sei isso como é um fenômeno, tá, pós-moderno não, brincadeira, mas, assim, de psicólogos que eles estão se formando achando ainda que direitos humanos é coisa para bandido, né, então, assim, se a pessoa sai, por favor, assim, não faça conteúdo se você ainda acredita que direitos humanos é para humanos direitos, direitos humanos serve para proteger bandido e tal, pelo amor de Deus, não produza conteúdo, assim, vai, sei lá, vai fazer jardinagem, vai plantar alguma coisa, não mexe com seres humanos, pelo amor de Deus, né? Enfim. Perfeito, perfeito, perfeito. O pessoal está pedindo para depois nós deixarmos as referências das quais vocês citaram, se vocês puderem, para poder o pessoal dar uma lida, uma observada. Dialética do esclarecimento. Cada um com a sua Bíblia aí, ó, do lado, né? Já estava na mão. Neuropsicose, perversão. Mas eu passo sim, viu? Eu posso passar algumas que eu me baseei para fazer a fala de hoje, e algumas que eu acho que é muito importante para quem quer começar a ler teoria crítica. Tem alguns textos talvez um pouco mais introdutórios, esse Educação e Emancipação, por exemplo, me parece que traz uma visão assim, para depois partir para outros igualmente importantes, né? Mas talvez um pouco mais complexos pelo tipo de linguagem, né? Mas passamos sim, com certeza. Estamos aqui para isso.
Beleza. Pessoal, então a gente vai encerrando a live hoje. Sábado que vem tem mais uma live. Então, todo sábado, se não me engano, até 30 de maio, vamos ter lives. Se inscrevam no canal, notifiquem o sininho, dê o like. Toda vez a gente vai estar tentando postar conteúdo bom, de qualidade para vocês. Divulguem para os seus colegas, amigos. E é isso, pessoal. Eu Até queria mais. só Opa, pode agradecer, falar. agradecer vocês do LAP por terem me convidado, agradecer o professor Tiago. Gostei bastante de estar aqui. Eu dei uma entrada rápida aqui pelo canal, vi que tem bastante gente acompanhando, mais de 200, Thiago. Você tinha noção? Essa é a estranheza, né, desse tipo de comunicação, a gente não tem noção. Mas obrigada aí para quem acompanhou e agradecer o LAP pelo convite também e por terem aceitado o tema tão prontamente. Obrigada, viu? Bom, agradeço também, muito obrigado ao convite. Eu quero reiterar que é um prazer poder dividir esse espaço com vocês, com a Karen, e dizer que, aliás, assim, né, essa crítica que eu falei se aplica a nós no final, que a gente está aqui através de um meio virtual, mas a gente está, de alguma forma, tentando criticizar um tanto aí o conhecimento, né? E eu acho que é um espaço importante esse. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E obrigado. Obrigado novamente. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E até semana que vem, quem aparecer aí. Tchau, tchau, pessoal.